Bem-vindos, bem-vindas, muito boa tarde. Esse é o Cine Quantic Club. O Cine Quantic traz filmes que ajudam a despertar a sua consciência. Trazem histórias reais, trazem histórias de física quântica, trazem histórias que levam você a fazer uma viagem e ter um salto quântico na sua vida. Eu sou Cris Chiesari, sou terapeuta floral sistêmica e vou te ajudar nessa caminhada. E aproveitando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, dê o seu joinha e envie convite para os seus amigos, para os seus familiares a fazerem parte desse clube. E hoje eu vou chamar a Thaís Castanho para me ajudar, que está lá nos Estados Unidos, diretamente do Texas. E a gente vai falar sobre o filme Questão de Tempo. Thaís, vamos lá? Boa tarde, Cris. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Como é que estão as coisas por aí? Aqui muito calor, mas tá tudo em ordem. Ah, que bom. Aqui esfriou mais uma vez, estamos com chuva, mas graças a Deus também estamos bem. E aí, Thaís, me conta o que você achou assim no começo desse filme? Qual que é a principal história, assim, a principal sacada do começo desse filme? O filme escolhido para essa semana, então, é o Questão de Tempo, né? Esse filme, ele traz muitos elementos importantes para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Se a gente tem um olhar muito mais aprofundado para ele, a gente vai tirar muitas lições, né? Para nós Uhum. mesmos, para as nossas vivências. No início do filme, aparece o próprio personagem principal narrando a infância dele e as relações da família. Então, ele diz lá que em todo momento eles iam para a praia tomar chá todos os dias, né? Que chovesse ou Isso. fizesse sol, eles iam tomar chá na praia. Eles assistiam filmes todos sempre. E há uma descrição nesse começo dos personagens. Ah, Uhum. ele fala do pai, né? Que o pai parece não se preocupar com o tempo. Da irmã, que ele gosta muito da irmã, dessa relação com a irmã, que se chama como Cat, e até ele chama ela de Kit Kat, né? né? Me lembrou Aham. um pouquinho lá. Sim, Da com mãe, certeza. uma pessoa seca, ele escreve lá como uma pessoa seca, né? E um tio Sim, sim, do séria. qual Uhum. eles me parece que tem alguns problemas ali, mas o tio tá ali acolhido, né, dentro daquela família. Uhum. Uma coisa Então, só que eu ia complementar, que nem você falou que eles tomavam chá na praia, né? A história, na verdade, se passa numa cidade no interior, né, de Londres. Por isso que é muito comum, né, eles também tomarem chá. Não é isso, Thaís? é uma curiosidade, né? Eles têm esse costume. E o chá eles têm horário pontual. Então, essa relação da família ficou muito forte já no começo do filme, né, onde Sim, aparece. sim. E aí Uhum. ele aparece ele como um adolescente, magro, ruivo. Então, É, assim, bem típico, né? Uhum. bem típico da região, mas sem aquele padrão de beleza, né? Que Sim, vaidade, né? sim, então ele tá assim naquela construção da identidade dele, buscando um amor. Sim. E aí quem chega uma prima de longe, né? Uma prima do qual ele é a primeira paixão dele. Uhum. E aí ele começa a buscar esse amor com esse olhar com essa prima. Você quer falar um pouco sobre a. O que eu queria só complementar, que aí acho que foi até um pouquinho antes dessa prima, que aí tem a questão do ano novo, não é isso? Ele já não é antes, na verdade? Ou eu estou me confundindo? Ele. Como a gente está apresentando os personagens, né? A gente teve a Ah, apresentação tá. da prima, então, nesse momento ainda, o pai vai revelar para ele que a família, né, principalmente os homens da família, tem um segredo. O segredo Isso. é que eles podem voltar Aham. no tempo. Voltar no tempo. Isso. É aí que eu ia chegar. Aham. Aí são as cenas que você se referiu.
Entendi. Que aí depois vai para o Réveillon, que é onde ele começa a exercitar tudo isso que o pai dele passa para ele, né? Na verdade. Isso, quando ele tem essa revelação da família com o pai, né? Que ele pode voltar no tempo, ele, como ele é um adolescente, ele pensa em coisas triviais, assim, ele começa a modificar pequenas coisinhas, assim, sem muita relevância. Por exemplo, como na cena da festa do Réveillon, quando ele não dá o beijo na menina, e todo mundo se Sim, beijando, sim. e ele fica ali morrendo de vontade de beijar ela, É e não único beija. e sozinho? Volta, Uhum. beija ela. A Uhum. segunda cena que a gente pode ver que retrata isso é quando a prima pede para ele passar protetor nas costas, e é o que ele faz. Isso. A primeira cena até é muito engraçada, porque ele vai lá todo É bem engraçado. atrapalhado Sim, e derrama bastante, né, nas costas dela, né? Faz uma lambuzeira total, né, Thaís? aí ele corre lá, volta, e daí ele fica fazendo uma horinha, né? Só um minuto, ele diz para ela. Uhum. E então, assim, ele começa, ele usa esse poder ainda de uma forma é, espontânea, digamos assim, para resolver pequenas situações do cotidiano. E é interessante que com a prima ele vai demorar um tempo para se declarar, ele fica esperando, né? Sim. E deixa para o último dia, quando ela está indo embora, né? Que aí ela fala, mas hoje, né? Tipo, já estou indo embora, você resolveu vir se declarar hoje. Aí ele aproveita, né? Essa questão de poder voltar no tempo e mudar. Eu só queria comentar mais um detalhe, que para quem vai assistir, não é, esse filme, quando o pai passa essa informação de como voltar no tempo, ele ensina de fechar os punhos, né? Assim, apertar e procurar um lugar escuro, né? E aí se concentrar aonde, né? Em qual parte do tempo, em qual momento ele gostaria de voltar, para ele poder voltar no tempo, né? E aí ele volta, né, Thaís, para essa parte que a prima tá lá no quarto, etc e tal, mas aí também não rola, né? Não. Você quer É, comentar essa cena? é interessante, Cris, quando você salienta essa questão do ir para algum lugar para fazer para poder voltar no tempo. A gente pode fazer isso, a gente pode fazer uma meditação e voltar no tempo também, né? Na nossa situação, nas nossas situações que a gente quer mudar. Porque, assim, a ideia da volta do tempo no filme é uma forma simbólica de entender essa mudança, né? Voltando Sim, para a sim, cena do filme, ele deixa, como ele foi protelando e ela diz assim para ele, ó, agora não dá tempo, né? O que aconteceu? Ele percebeu que ele poderia voltar no tempo, mas ele não podia modificar o sentimento de uma outra pessoa. Isso ele não poderia sim, fazer, né? Então é o sim. primeiro momento aí do filme que mostra que a volta do tempo dele são coisas dele, né? Que não está relacionado ao outro, como a gente vai ver lá na frente Sim, do filme. sim, e uma coisa também que chamou a atenção quando eu comecei a assistir, e essa volta no tempo, para quem não conhece, existe a terapia da linha do tempo também. Porque quando você volta, né, por exemplo, numa infância, se você sofreu algum abuso, se seu pai, sei lá, te bateu e você tem algum trauma, e você volta lá e ressignifica aquele momento, ele impacta, né, quanticamente, né, energeticamente em tudo daqui para frente, porque às vezes a sua vida não anda, a sua vida está estagnada, né, ou com o pai, ou com a mãe, ou algum outro trauma, quando você volta lá atrás e resolve esse trauma, a sua vida começa toda a se desenrolar, né, Thaís? Sim, por isso a questão do tempo, ela ser simbólica, né? Numa Uhum. forma passada no filme de uma forma simbólica, Sim, devido a sim. isso mesmo. Às vezes a gente pode ressignificar, como você mesmo pontuou, questões que nos incomodam, né? Simplesmente Sim. voltando a essa situação, tendo um outro olhar aí Uhum. diferenciado. E o filme vai Sim, mostrar isso o tempo todo, que ele pode fazer isso. E aí, sim. ele tem essa primeira decepção amorosa, ele entende que ele Uhum. não pode modificar, né? Ele também não. E então, como ele é um adolescente, já está com os 21 anos, né? Saindo dessa fase, ele vai para Londres
e encontra Estudar. lá um Uhum. amigo. Sim, Ele vai estudar e trabalhar, né? E sim. ele encontra um amigo do pai, um amigo bem maluco, por sinal, né? Ele Mais velho também, né? Harry mais Chapman. velho. É, bem E mais ele, velho. e ele se sente muito sozinho em Londres. Ele Sim, trabalha, ele encontra o Roger, né? E ao sim, mesmo tempo, mas assim, ele ainda está nessa busca do amor, ele quer encontrar o amor, né? Ele está sim. nessa busca. E aparece ele descendo na escada rolante cheio de moças em volta, e ele descreve: apesar de estar cheio de mulheres, eu ainda estou sozinho, né? Aqui. É verdade. Na verdade, a busca de um amor era uma coisa forte, né? Importante para ele, né? Isso fica bem Sim. claro, o tempo todo, né? E o filme ele dá essa impressão que é um filme clichê, que ele vai simplesmente mostrar isso, né? Alguém encontrar o amor e não, mas não. Depois que ele encontra o amor, ele ainda tem várias etapas de crescimento, né? Que o filme vai mostrar. Então ele vai lá, ele tá na busca, o Roger convida ele para um encontro e eles vão para o encontro lá num restaurante. Às cegas, né? Isso. Aham. E É, aí, o finalmente, ele conhece, onde ele conhece é a Mary, né? Ela chama. restaurante, Uhum. o encontro Que era o deles. mesmo nome, que era o mesmo nome da mãe dele também, por sinal, né? A mãe dele também chamava Mary, né? E ele se encanta por ela e ela por ele, e eles trocam um telefone e ele sai todo feliz. Só que quando ele chega em casa, o tio dele tá muito chateado com ele, porque ele esqueceu de ir na peça dele, que era estreia, e tinha acontecido um problema, e ele pega aquele problema como se fosse dele, ele se sente culpado daquilo, de ele não estar nesse momento importante, né, para o amigo ali, e ele se sente culpado, então ele pega esse problema para ele e volta no tempo de novo para tentar Uhum. solucionar a situação. E Sim. aí ele consegue, né, mudar a situação do amigo, porém ele tem uma outra decepção. Que ele já Quando tinha conhecido a Mary, né? Só que aí ele vê que aquela mudança que teve em relação ao amigo impactou em dados que ele tinha no próprio celular, né? sim, quando ele vai pro ajudar o amigo, que ele muda a realidade do amigo ali, que ele até então a peça era ruim, né, aos olhos das pessoas, e ele consegue reverter, que o ator consegue falar as falas corretamente, a peça se torna um sucesso. Mas a É verdade. consequência disso é que ele perde os contatos da Mary. E ele volta a Uhum. estacar zero. Poxa, agora estava tão perto de encontrar o amor, mas É ele verdade. modificou o futuro e ele acabou perdendo o presente, né? Ele perde o contato. Mas ele tinha uma pista dela. E ele vai atrás da pista e fica esperando ela lá sentado, né? E ali mostra a Naquela. passagem. Essa Ele parte é fica. a parte da exposição da Kate Moss, né? Isso, Aquela modelo londrina famosa na época, né? Que tinha umas fotos bem sensuais para a época, enfim. E essa hora também a irmã dele está junto com ele, né, Thaís? é que passam vários dias ele esperando ela. Sim, E em cada momento sim, tem alguém. Ele mora tem o tio, outra tem a é, irmã. é Então eles verdade, estavam. é verdade. Todo mundo Uhum. sabia o que Demora, estava né? fazendo. Se você não presta atenção nesse timer do filme, você não pega que, né, realmente passou muito tempo, que muitas pessoas estiveram ali antes de realmente ele reencontrar ela, né, Thaís? Até que ela aparece, mas para surpresa dele, ele fica sem saber o que fazer quando ele vê ela, ele fica todo perdido. E Uhum. quando ele consegue se aproximar dela, ele descobre que ela tem um namorado. Pior ainda a Sim, situação. é verdade. E, aí, e ele vai se tornando mais criativo com a volta do tempo, porque aí ele começa.
Mas quando foi que vocês se conheceram? Ele pega os elementos, os dados, e ele volta para o passado de novo, no momento em que ele impede com que ela conheça o namorado. Sim, sim. E aí eles vão jantar e acabam ficando juntos, né? Eu acho interessante quando você colocou algumas questões sobre a cena seguinte, né? Do encontro deles, Cris. Sim, na verdade mostra, né, que ela convida ele para ir para casa dela e eles vão para a cama. E assim, mostra três voltas, né, no tempo, né? Uma, não, duas voltas, né, na verdade. A primeira vez que ela vai se arrumar toda, se produzir para ele, né? E a primeira vez que ele vai com ela, tal, então é tudo aquilo mais devagar, tal, e quando termina mostra uma certa frustração do jeito dele, e ele fala, não, da próxima vez vai ser melhor. Aí ele volta no tempo para fazer da próxima vez ser melhor. E aí já faz de um jeito, né? Mas ele tinha um dado engraçado, é que ele tropeça, né? Quando ele vai entrar no quarto. Ele acontece um Na segunda... Aí na segunda vez ele já corta esse tropeço e vai direto com ela, tal. E já é uma relação assim mais caliente, já tem um sucesso maior. Aí ele quer tentar uma terceira vez para que seja melhor ainda. E ele volta, e aí ele já vai com tudo, já chega se atropelando e ele está até estafado, já não tem nem mais energia depois dessa última transa. Isso me remeteu também, quando eu te falei, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Às vezes você está muito preocupado com a quantidade, não está preocupado com a qualidade. Isso também foi mostrado, né? Porque os relacionamentos, na verdade, eles vão sendo construídos. É muito difícil, às vezes, um casal num primeiro relacionamento ser uma coisa bacana, numa segunda vez vai ser uma coisa melhor. E às vezes aquela coisa da rapidinha, aquela coisa, entendeu? É uma coisa que fica muito sem emoção, fica muito na obrigação. Então, o filme também traz esse olhar, né? Eu consegui ter esse olhar, né? Da relação do casal, né? Sim, sim, com certeza. E aí eles acabam se envolvendo, e aí aparecem outras questões da relação deles no metrô, com outras situações, né? Eles vestidos de cachorro, eles indo para o trabalho. Então, são várias situações que aparecem, né, dentro desse olhar. E é interessante que eles resolvem casar, e sim. no dia do casamento cai uma tremenda de uma chuva. Eles estão em dúvida quem vai ser o padrinho, então no dia ele chove. E é interessante a gente olhar a oportunidade do dia ruim para cada personagem, né? O tio estava lá alegre, o outro. Eu vou pedir só um pouquinho que vai acabar minha bateria aqui. Tá, pode colocar aí. Eu só vou continuando. Cada um vê de uma forma, né? Um fica mais triste, reclama que o casamento está sendo ruim, que chove, que desmorona tudo, etc. e tal. O outro dá risada, se diverte, né? Voam as coisas para cima, enfim. E essa é a nossa vida, né? Nem sempre um dia ruim é um dia bom, e nem sempre um dia bom é um dia ruim. Como assim, Cris? Eu digo um dia bom, porque pensa, é o dia do seu casamento. Então, se cair uma chuva, você não pode deixar que a chuva vai estragar, que a chuva vai tirar, né? Toda aquela verdadeira intenção que tem por trás, né? Realmente, do casamento, né, Thaís? Não é isso? Foi uma história a mais que eles tinham. Olha, no meu dia do meu casamento aconteceu isso. Eles levaram isso como ponto positivo, eles não se importaram, né? Tanto que ela estava lá toda olhada, mas ela estava feliz, né? E aí tem o discurso também dos padrinhos, cada discurso um pior que o outro. Eu ia fazer só um comentário que eu adorei. Eu não sei se você gosta, se você, assim, na sua família tinha esse hábito. Eu venho de família italiana e ele escolhe entrar com aquela música Il Mundo, né? Do Gianni Morandi. E eu acho maravilhosa aquela música e me lembrou muito, assim, a família italianada, meus tios, entendeu? Eu achei muito legal, achei muito peculiar, né? Aliás, a trilha sonora é uma trilha sonora também bem bonita, né? Tem umas músicas bem bonitas, né, Thaís? Sim.
E ela faz menção dessa música, não falava, como é que eu vou entrar numa música, né? Exatamente. Mas Falando. ficou muito bonito, né? Teve todo um contexto, né? Depois, a hora que ela entra, enfim, né? Com essa música. Sim, o filme ele é tão rico em detalhes que é difícil a gente até descrever todos os momentos, né? Pela riqueza que ele Sim, nos traz, do olhar dessa relação, do crescimento dele enquanto pessoa, enquanto profissional mesmo, quanto relações de sim, família, a relação com ela, né? Então sim. são muitas coisas aí que vão dando corpo ao filme. E Uhum. aí, depois do Você quer falar casamento, da parte do acidente da irmã, Thaís? isso que eu ia começar agora, porque aí a gente já passa por uma parte bem importante do filme, que é Tá. a cena onde a irmã dele se acidenta, né, de carro, Uhum. ela tem uma acidente grave de carro. E a irmã dele, como a gente já descreveu no começo, ela era uma pessoa meio inconsequente, ela tinha, né, problemas de depressão, ela bebia, ela se envolvia com Sim. quem não, com pessoas erradas, e mas eles estavam ali sempre presentes, tentando ajudar ela, mas ela não tinha Uhum. essa consciência desse comportamento, ela não parava nos empregos, ela sempre era É despedida, verdade. Uhum. e, e então ela bebe, ela sai nesse momento e sofre um acidente. E o Tim, como ele é muito ligado à irmã, ele gosta muito dessa irmã, ele fica inconformado. A gente esqueceu uma parte, que eles têm um filho. Ah, eu pensei nisso também. O filho vem antes, né? Essa Vem parte é muito interessante, né? Que é uma filha mulher, na verdade, né? filho, mulher. E a gente, Uhum. eles têm esse casamento, e aí eles têm essa filha Pose, né? Que é uma Isso. filha, que é uma menina, desculpe. E aí Sim. a Kit Kat sofre esse acidente e ele, no ímpeto de ajudar, ele quer ajudar ela, ele já pergunta qual foi o horário, tudo, e ele volta no tempo para impedir que ela, né, se acidente. Sofreu esse acidente. Uhum. Quando ele entra, aí tá tudo, quando ele entra em casa, ele não encontra a Pose, ele encontra O uma outra bebê. criança, um outro filho. O menininho. Uhum. Ele vai conversar com o pai e o pai revela Sim, mais uma questão para ele. sim, é bem importante. Aham. O pai diz assim para ele que quando nasce um filho, né, ele não poderia mais voltar para mudar mais o presente a partir do nascimento Uhum. daquele filho, que era uma regra Uhum. isso. Então ele fica dividido em Uhum. salvar a irmã daquela situação ou viver com uma criança diferente a cada toda vez que ele mudasse o presente, né? Então aí Aham. vão aparecer vários elementos, o crescimento pessoal dele, a escolha que ele vai ter que fazer, e aí a gente pode pensar assim, que cada experiência é um aprendizado, né? Então, o que acontece? Era um aprendizado da irmã dele, da Kit Kat, ela tinha que passar por isso, ela tinha que ter essa ressignificação, ela tinha que aprender para valorizar outras questões que ela até então não valorizava. Sim, Isso não é estava na verdade. mão, isso não estava na mão do Tim escolher. E ele Sim. ele aprendeu com isso que ele não poderia mais mudar o tempo, né? Aí de novo vem a forma simbólica de dizer para você que a gente tem que ajudar o outro, mas ele tem que crescer também. Que você não pode fazer É, tudo por cada ele. um Que a e gente cada um vai tendo as suas escolhas, né, Thaís? A gente não consegue, uhum, por mais que a gente queira ajudar a pessoa que está com um problema, uma pessoa que até precisa de uma terapia, de um tratamento, se ela não quiser dar o primeiro passo, né, a gente não vai conseguir ajudar essa pessoa, né? não, nós não podemos ser vítimas eternas das escolhas dos outros. Cada um tem as suas Uhum, escolhas, né? Ele uhum, escolheu ajudar a irmã dele de uma forma diferente. uhum, exatamente. Ele não deixou É de muito ajudar profundo ela, isso. né? Não, Não, aham, é muito interessante porque
ele estava ali presente, ele não julgou ela em um momento, mas ele auxiliou ela a sair daquela situação e ela cresceu com o sofrimento. Sim, com certeza. Né? Muito bom. Como diz você, né, Cris? Às vezes, na terapia, se a pessoa, o indivíduo, né, ela não tem ainda essa consciência, ela não consegue entrar na terapia, ela não faz transferência para o terapeuta e ela não consegue se abrir, né? Se abrir para ajudar, mudança, né? Ajudar. se abrir para mudança. Então, assim, foi um Com ponto certeza. forte, importante no filme. Essa questão da irmã dele. Aí eu ia te falar agora, aí vem a parte mais para o final, né? Que é a questão da doença do pai, né, Thaís? Que a mãe dele Sim. diz que ela não está preparada para ficar sem o pai, enfim, e ele tem um câncer, mas ele é uma pessoa super otimista, né? Nem parece que ele está doente, né, Thaís? Não. Pode falar. O pai, ele é um personagem muito importante, porque ele tem ele traz, assim, uma bondade, né? Na relação Sim, com o filho. Ele transmite essa bondade com a família. E eu acho bem interessante que ele ensina o Tim que a viagem no tempo ela tem valor, né? Que ele pode viver os momentos presentes, sejam ruins ou não, que ele não precisa o tempo todo estar voltando no passado. Então, ele começa a entender isso. O próprio Tim começa a entender isso. Que ele começa a modificar a forma dele ver a volta, ele começa a se desapegar dessas viagens, né? Mostra o desapego dele aí. E aí, quando o pai dele aparece a doença do pai, ele fica muito triste. Até ele vai conversar com o pai e pergunta pro pai quantas vezes a gente já teve essa conversa, né? É verdade, é bem forte isso. Sim, e eu me emociono quando eu vejo os dois juntos, né? Por conta da relação que eles têm. E o pai dele ajuda ele a perceber muitas questões da própria vida dele, né? De como ele está vivendo ali naquele momento. Que apesar do E sofrimento também pode ser mais leve também, né? Assim. E aí depois, quando ele falece, né, Thaís, eles vão, ele e a família toda, né, lá pro velório do pai, né? E aí ele começa a descrever, né, as principais lições, né, que o pai dele deixou para ele, né? Na verdade, Isso. uma delas foi viver um dia de cada vez, né? Porque quantas vezes, né, nós estamos, então, aqui no presente, pensando no passado que poderíamos ter feito diferente, mas eu acho que pior, então, na terapia também a gente diz, né, que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Quantas vezes eu acho que hoje as pessoas estão muito preocupadas, né? E até por esse momento presente que a gente está vivendo, né? Muito preocupadas com o futuro. Então, se a gente conseguir voltar para si, respirar e viver um dia de cada vez, a gente vai ser muito melhor, a gente vai entregar, como você disse, a gente vai soltar, confiar nesse fluxo, né? E ser mais feliz também, né, Thaís? Então, essa ideia de viagem no tempo, de se construir, de buscar modificações, ela está muito relacionada ao soltar. Se a gente não se desprende do passado, isso é resistência, né? Então, o que acontece? Ele aprendeu que ele soltou. Isso a gente fica bem evidenciado quando no primeiro momento lá ele pergunta para o pai: eu posso pegar dinheiro então? Eu posso? Ele falou: não, peraí, isso aí não deu certo com o seu pai. E ele aprendeu que existiam outros valores. Então a vida dele começou a fluir de uma certa forma. Ele já tinha casa, ele encontrou amor, ele tinha filhos, né? Então ele se desapegou, se distanciou. Porque o que acontece? Quando a gente existe aquele apego do nosso passado, é um apego material. Às vezes aquele apego material é uma briga de família, alguém morreu, ficou uma casa e ficam brigando por causa de coisas, né? Às vezes
São coisas pequeninas, às vezes é por causa de uma colcha, de uma colher que um filho ficou. Então, assim, já é um apego. Por crenças e ideias que a gente não consegue, que a gente vem construindo, que a gente pega um pouquinho da família, que vem ali, a gente guarda aquela crença e não abre aquela crença para lugar nenhum, transforma ela num esquema, e aí a gente fica ali preso aquilo e não solta, né? Então, esse soltar aí, o filme ele traz essa riqueza de ensinarmos que a gente deve soltar as nossas crenças, soltar as coisas materiais, né? E deixar ela fluir. Porque se a gente ficar apegado àquelas a coisas que a gente só enxerga em volta da nossa realidade, sim, a gente não usando a palavra quântica, né, a gente não cocria, a gente não sai do sim, lugar. E sim. essa a essência do filme está aí. A essência da volta à viagem ao tempo está aí. Aprender a soltar, aprender a se desprender, aprender a olhar não coisas só que estão em volta, perceptíveis, mas coisas imperceptíveis também. Né? Isso Sim, é a isso. família, o sentimento, as pessoas. E a outra lição que até o próprio pai também deixa para ele, né? Além do viver de um dia de cada vez, é estar presente em cada momento, né? Vibrar com aquele momento. Até tem aquela cena muito forte quando ele entra, né, na cafeteria para comprar um café, tudo correndo, pega tal e vai embora. Depois ele volta, aí ele entra, bom dia, tudo bem? O café é tanto, não sei o que lá. Então, assim, quantas vezes a gente, né, já não fez isso, né, de entrar numa padaria ou de comprar um café e nem olhar no olho da atendente ou da pessoa da padaria que está, né? Será que você que está aí assistindo a gente também não faz isso, né? Não olha no olho, não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? E muitas das vezes é porque a gente não tá soltando, a gente está guardando tanta coisa dentro da gente, o pensamento está tão acelerado que eu entro, tomo meu café e saio pensando na mesma coisa. Eu não consigo, não me dou a chance de perceber o meu ambiente, que tem sol lá fora, que a chuva também pode ser divertida, né? Que tem elementos que eu posso enxergar. Então, isso ele foi se tornando uma pessoa leve, essas passagens que você citou no filme mostra isso, no sentido que ele tinha a oportunidade de viver o dia 2 vezes, nós não temos, né? Sim, Nós, não. ele voltava no tempo para e todas as vezes ele fazia isso de uma forma mais leve, né? Porque ele olhava todos os detalhes, desde dar um bom dia. Então ele entrou na fluência do universo. Ele Sim. conseguiu fazer essa fluência. Ele saiu do desapego, da resistência, que é a gente está tão apegado a coisas, isso traz resistência para a nossa vida. Então, ele saiu dessa resistência e entrou nessa fluência. Sim, sim. É muito bacana. Você quer comentar só que você falou que até se emocionou da última cena dele com o pai, antes da gente encerrar? Que aqui a gente tem ainda, né? Esse filme, como você falou, ele é um filme muito profundo, né? Que faz a gente olhar bastante também para a vida da gente, né? A gente trouxe aí a questão do todo o ensinamento que o pai dele traz, né? E aí o pai dele tá com câncer e agora, né, tá findando a vida. E acho que até dá para entender que o pai dele estava voltando também ali para ficar com a família, né? E Sim, ele queria mais, né? Mary faz uma proposta para ele, fala: Olha, Tim, eu quero ter mais um filho. E aquilo pega ele de surpresa. E ele fica novamente nessa escolha entre viver o passado, né? E desapegar do passado e viver o presente. E aí Sim. ele tem a questão do ego dele, né? A questão do ego dele, ele diz assim: ou eu agora fico com meu pai, né? Que eu Uhum. amo, que eu gosto, que me ensina tanta coisa, ou eu falo com a minha centelha divina e eu vou para o futuro, eu vou viver esse futuro pode me trazer tanta coisa, um filho, Uhum. novas Uhum. questões. Então, para onde que eu vou? E ele faz a escolha, ele opta pelo filho, né? Ele opta Uhum. em ter mais um filho, e ele sabe que depois que o filho nascer, ele não vai mais ter contato com o pai, ele não vai poder mais voltar.
Então ele tem esse desapego, e eu acho bem interessante que isso fica bem evidenciado, porque ele volta a se despedir do pai, né? Ele não simplesmente deixa então ele faz um último encontro com o pai sempre ele perdia para ele no ping-pong, aquele dia ele deixou o pai ganhar, Uhum. e ele diz assim, é a última vez, né? E essa parte me emociona, quando eu vejo ele criança de novo na praia. Então, assim, o pai curtiu esse filho muito, Sim, é né? verdade. E às Ele, vezes a gente não, né? Aqui a gente nunca sabe, né, Thaís, quando vai ser essa última vez, quando vai ser o último abraço, e às vezes, por esse automático, né? Às vezes a gente deixa de dar um abraço mais apertado, de falar um eu te amo, né? De um olhar no olho, e o filme traz isso, né? Traz bastante essa memória mesmo, né, Thaís? sim, nossa, o filme ele é riquíssimo. E assim a gente pode deixar isso como uma última mensagem, né? Para as pessoas aí que tiver coragem, assistam o filme, vocês vão se emocionar. O filme é lindo. Talvez a gente tenha esquecido de algum detalhe ou outro, mas para cada um ele vai tocar de um jeito, né? E vai Sim. trazer uma emoção diferente, vai tocar em algum ponto aí. E a gente pode Uhum. dizer assim que viva cada momento, né? Como se Uhum. fosse o último. Uhum. Aprecie as menores coisas, as menores situações. Não deixe passar nada na tua vida. E você não vai Uhum. mais precisar, solte e tudo isso. E você não vai precisar mais se prender a coisas do passado. Porque você Uhum. viveu tão bem, você aproveitou teu filho, você aproveitou a tua vida, você aproveitou as situações que você vive no dia a dia, né? Uhum. Então, aproveite. Uhum. É isso aí, muito lindo. Então, meus queridos, nós estamos aqui para agradecer vocês que curtiram esse vídeo com a gente até o final, como eu já falei, deixe seu joinha, compartilhe. Quem ainda não se inscreveu, né, Thaís, se inscreva no canal. E fica aí, né, a nossa dica de filme e ficam ligados aí que futuramente vai ter mais filme e vai ter mais novidades para vocês. Thaís, quer se despedir dos nossos amigos? Sim, quero me despedir de todos. Espero que a gente tenha passado uma mensagem gostosa, que isso toque no coração de cada um de vocês. E, e esperamos dicas de filmes também, né? A gente aqui está trazendo uma proposta, mas a gente pede que se alguém quiser trabalhar com alguma análise de um filme que a gente não tem como proposta, a gente vai correr atrás e vai fazer. Então, pode mandar aí a sua dica. É isso Abraço para aí, você. deixa aí nos comentários, né, Thaís, que a gente vai olhar então para vocês. Então é isso, gente. Um beijão, Thaís. Obrigada de novo pela sua companhia, por ter estado aqui. Assim eu sinto você um pouquinho mais perto, né, daqui da gente no Brasil. Um beijo, E fique com Deus e até o próximo filme, né, Thaís? até. Tchau, tchau, querida. Tchau, tchau, Cris.